Pedro, o que você acha que o Lira faria se ele virar ministro? Ué, Flávia, De qualquer coisa, não só da articulação. Ué, Flávia, da articulação política, quer dizer, botar ali no Palácio, no gabinete de duas portas depois do presidente Lula, seria essencialmente a gente já viu isso. É o que o Ciro Nogueira foi no governo Bolsonaro. Ele estava na Casa Civil, mas era a mesma coisa, era a mesma lógica. Ou seja, é assim que você entrega de vez o controle sobre o orçamento para o Congresso Nacional. Eu não acho que seja uma boa ideia. Mas o Bolsonaro era fraco, né? Flávia, eu não sei se você reparou ainda, mas o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é um presidente fraco, tá? Eu acho que... Em termos de apoio no Congresso. Não Sim, é em termos concordo. de apoio no Congresso. Ele é um presidente com muito baixa capacidade de executar suas intenções, suas vontades. Ele não é um presidente que tem poder. Ele não é um presidente que tem sido capaz de apresentar uma visão de país e, a partir desta visão de país, executar políticas públicas, conseguir botar em prática políticas públicas que levem à consolidação dessa visão de país. A gente está perante um governo fraco. É um governo fraco diferente do governo Jair Bolsonaro? É evidente que é. Lula é brilhante. Lula é um político excepcional e a gente, como a política de comunicação do governo foi uma política de esconder o presidente durante muito tempo, coisas como o que a gente viu essa semana, a gente tem visto muito pouco. A gente viu o presidente Lula numa entrevista coletiva que era um banho de simpatia, sorriso, ele não gritava com ninguém, ele admitia problemas, ele, quando os jornalistas faziam aquelas perguntas um pouco mais capciosas, e nós fazemos, é o nosso trabalho, ele desarmava, mas ele desarmava com charme e tal. Quer dizer, a gente tem esquecido dessa capacidade do Lula de ser um político envolvente. Sabe, um político que é aquele sujeito que você... os americanos descrevem isso como o político que é o cara com quem você gostaria de tomar um chopp, né? É aquela coisa de, pô, esse cara é bacana demais. O Bill Clinton tinha isso, o Barack Obama tinha isso. Esse é um tipo de charme que raros políticos brasileiros têm. Na minha vida, eu não conheci muitos políticos que tinham essa capacidade de sedução aqui no Brasil que o Lula tem. Agora, isso não tem absolutamente nada a ver com que isso é um talento. Um talento é um tipo de talento que é muito útil para políticos, mas que serve de muito pouco quando você não tem poder sobre nada. A gente está num momento do presidencialismo de coalizão em que a maneira como o poder se organizava no Brasil quebrou. E a gente tinha um poder que era organizado de uma determinada forma no Brasil, em que tinha o poder executivo firme na frente. O que a Constituição fez ali? O que a Constituição imaginou? A Constituição olhou para a República de 46, para aquele período ali entre o governo Dutra e o governo Jango, que foi o período anterior de democracia que a gente tinha. Ele olhou para aquilo e fez um diagnóstico. O diagnóstico que eles tinham feito era o seguinte, o presidente da República, por conta ali daquela Constituição, quando havia impasses entre a presidência da República e o Congresso, o presidente não conseguia desfazer esse impasse. Então, disfarçadamente, eles pegaram um tipo de poder que durante a ditadura era tratado como um poder ditatorial, porque de certa forma era um pouco, que era o poder de decreto-lei do presidente da República, e chegaram para aquele negócio, a gente vai mudar o nome, a gente vai chamar de medida provisória, mas em essência é o mesmo poder. O presidente tem o poder de baixar uma lei que entra em vigor imediatamente. É um pouco mais light, porque o presidente da ditadura baixava o decreto-lei e valia ponto. O Congresso tem que
dar ok ou não para a medida provisória. Mas qual é... Eu estou parecendo estar falando de uma tecnicalidade aqui, mas não é. Em essência, isso dá poder ao presidente da República para passar por cima do Congresso Nacional. O fato de que o Executivo no Brasil escreve a lei orçamentária e o Congresso sanciona a lei orçamentária é outra forma de você dar muito poder para o Poder Executivo. E aí muitos dos congressistas que dependem de verbas do governo precisam negociar com o Executivo para conseguir essas verbas para levar para suas bases e assim serem reeleitos. Em cima desta estrutura de poder, a Constituição de 88 fez um presidente da República forte. Aí a gente teve uma sequência de presidentes fracos. Foram 3 presidentes muito fracos. Foram a presidente Dilma Rousseff, foi o presidente Michel Temer e foi o presidente Jair Bolsonaro. Eles foram fracos por motivos diferentes. A Dilma por incompetência política. Como ela tomou a decisão de que ela não ia nunca atender nenhum deputado, que ela ia governar sem o Congresso, ela em essência foi sabotando internamente. Quando a popularidade dela começou a cair, o Congresso decidiu usar o seu poder, que é o poder de fazer impeachment. Tudo certo. Veio Michel Temer. Michel Temer tinha uma folha corrida tão grande e um procurador-geral da República no Rodrigo Janot, que decidiu que ia derrubar o segundo presidente, que ele ficou jogando torpedo ali. E o Temer, de repente, se viu refém do Congresso, principalmente da Câmara dos Deputados, para a Câmara autorizar ou não que o Supremo o julgasse. Como ele era refém do Congresso, principalmente da Câmara, foi um presidente fraco. E aí o Bolsonaro meio que reedita à direita a incompetência política da Dilma, que achou que podia governar sem o Congresso. A cada fase dessas, o Congresso foi tirando do Executivo mais poder, até ter esse controle imenso sobre o orçamento. A partir do momento que o Congresso Nacional tem controle e consegue definir, não, eu vou dizer que emendas vão ser distribuídas para que parlamentar, o presidente perde o principal poder que ele tem de conseguir trabalhar e se impor ao Congresso Nacional. Agora, eu acho que tem um elemento aí que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte. Tem um caso, que é o caso do Rei do Lixo, que envolve diretamente muitas dessas emendas que foram aprovadas pela Câmara dos Deputados na Bahia. Esse negócio, no momento, está com o ministro do Supremo, que é um ministro bolsonarista, que é o Cássio com K, é o mais bolsonarista dos ministros, muito mais do que nosso terrivelmente evangélico. Qual é o nome dele, Luísa? Ai, caramba. A Flávia que vai lembrar, o Léo não está aqui, André pô. Mendonça. Nessas horas, André Mendonça, exatamente. O Cássio com K está ali com esse negócio, mas aparentemente ele vai jogar para o Flávio Dino. O Flávio Dino, assumindo como ministro relator desse caso do Rei do Lixo, ali pode ter um tipo de ameaça aos deputados que desmonta de vez esse jogo desse controle que a Câmara dos Deputados, mais do que o Senado, mas o Congresso em geral, né? Esse controle que há sobre o orçamento da União. No fim das contas, do que a gente está falando aqui? A gente não está falando de Lula, herói do povo brasileiro, Arthur Lira, aquele vilão horroroso de história em quadrinhos, o Supremo, ditadura do Supremo que vivemos, esse bando de bobagem que as pessoas ficam falando nas redes sociais, à direita e à esquerda. Aqui, no fim das contas, a gente está falando de uma coisa muito simples. Não importa quem é o presidente da República. A gente vive um país presidencialista. De alguma forma, quem tem que tomar a decisão de qual tipo de política pública que vai ser empregada e quem tem o papel de dirigir, de apontar para um caminho o governo de um país durante 4 anos é o presidente da República. Se esse presidente fica fraco demais, institucionalmente fraco demais, esse país é ingovernável.
Esse país é só o Estado brasileiro se torna um bicho que é essencialmente uma mecânica de ficar dando dinheiro para deputado ficar se reelegendo. E esse tipo de deputado que tem esse perfil mais de uma relação... de uma relação fisiológica mesmo com o eleitorado local das cidades médias, que é, olha, eu trago dinheiro, vocês me elegem e tal. Quer dizer, não tem uma preocupação com debates mais amplos de, vem cá, que país a gente quer, quais são os objetivos, qual o caminho, entendeu? É aquela coisa da pequena administração se sobrepondo a um debate real sobre que tipo de Brasil nós queremos. Sem um executivo forte, a gente não consegue ter essa conversa. Porque a Câmara não é o lugar para ter esse tipo de conversa. A Câmara é o lugar para você ter o embate entre as correntes de opinião que estão na sociedade. Para aí a Câmara, evidentemente, tomar a decisão de apoiar mais ou menos o caminho dado para uma presidência da República. Fundamentalmente, o ponto que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte... dar um papel diferente para o Arthur Lira, ajudar o Arthur Lira a dar poder para ele no Palácio do Planalto e tudo mais, não resolve o problema. A gente precisa voltar a ter uma presidência forte. Não importa quem é o presidente. Pode ser um presidente de direita, pode ser um presidente de esquerda, deixa os eleitores decidirem. A gente precisa voltar a ter uma presidência forte. A alternativa a isso... Eu sou parlamentarista, eu gosto de parlamentarismo, tá? Vou adorar ter um presidente fraco e um primeiro-ministro. Aí, no parlamentarismo, a gente tem um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro, dentro das regras do jogo, que é um outro tipo de jogo, aponta, olha, essas são as diretrizes, essa é a ideia de país na qual a gente vai apostar, essas são as políticas públicas e tal. Pode vir do parlamento. Mas para vir do parlamento, tem de vir do parlamento. Precisa ter a estrutura política de um parlamentarismo, ou mesmo de um semipresidencialismo. Esse troço que a gente tem no momento é um nada. Não se governa um país, não se pensa um país nesse sistema aqui. Vai lá, Flávia. Não, ia só trazer o Magno de volta para a conversa. Ouvir aí o que você, desses vários pontos e desse desenho, né? Que eu, enfim, também tenho meus palpites, mas já falei muito. O Pedro, então, se deixar, ele fala 1h30 sozinho. Então, quero te ouvir. Eu concordo com a visão do Pedro. Acho que nós estamos vivendo um momento em que o carro está trocando o pneu em movimento. Nós estamos claramente, na minha visão, vivendo um momento de, se não de transição, no mínimo de instabilidade. Nós temos, de fato, um legislativo que ganha mais poder frente ao executivo. O Pedro falou das medidas provisórias, que é uma indicação de como o executivo tem perdido poder. A gente, nos últimos 2 governos, teve recorde de medidas provisórias expirando sem serem votadas pelo Congresso, ou seja, o Congresso rejeitando as medidas provisórias vindo do Executivo em números recorde. Nós temos um número recorde de vetos sendo derrubados pelo Congresso Nacional, e antes de Michel Temer nós tivemos mais de uma década sem o Congresso Nacional derrubar um único veto de presidencial. Então, além disso tudo, claro, além das questões das emendas, em que o Congresso passa a executar parte significativa do orçamento federal, já que um orçamento federal que já tem muito pouco de discricionalidade para o executivo, o que faz claramente o centro do poder se movimentar. Mas não só isso, nós temos um poder de estrutura de governo, de sistema de governo. Como o Pedro muito bem explicou, nós desenhamos o sistema político pós-redemocratização para o executivo ser o condutor da agenda. Nós elegemos o presidente da República com uma agenda. Nós não elegemos deputados federais com uma agenda. Nós votamos nominalmente nos deputados federais. Nós escolhemos um representante, e um representante que às vezes tem uma agenda local, uma agenda paroquial, uma agenda de interesse muito específico, representante de uma ideia. Os deputados não são eleitos para implementar uma agenda de Brasil. E hoje nós temos o Executivo, o presidente da República, que apresenta uma agenda para a população com
baixa capacidade de executar essa agenda, e esse não é um problema exclusivamente do Lula, o Bolsonaro enfrentou esse problema também, apesar da gente entender muito mais claramente por que o Bolsonaro encontrava problemas, porque insultava o Congresso Nacional com muita frequência. Mas no Lula a gente vê que os insultos não são exatamente o problema, não era 100% do problema do Bolsonaro, havia um problema institucional que a troca de presidente não resolveu. E aí nós temos duas alternativas, como o Pedro bem colocou. Nós podemos reempoderar o Executivo, fazendo com que, novamente, o Executivo passe a ser o líder da agenda, passe a comandar a agenda, passe a colocar para o país o que foi colocado durante a campanha e implementar enquanto política pública, ou nós fazemos uma mudança de sistema político, o Congresso Nacional vota um parlamentarismo, um semiparlamentarismo, ou então a gente consulta novamente a população. Nós tivemos um plebiscito sobre o sistema de governo em 1993. A gente pode consultar novamente a população, mas o que nós temos hoje, na minha visão, pode ser sustentável, no sentido de que a gente pode continuar com o sistema assim, mas ele é disfuncional e principalmente muito caro. O presidente da República, o executivo, não pode se relacionar com o legislativo baseado na liberação de emendas, cujo valor cresce a cada mês. Cada mês que o governo Lula tenta passar uma proposta importante para o governo, a conta sobe. A gente teve presidentes nos últimos anos mais eficientes do que outros. Michel Temer, mesmo com com 2 pedidos de impeachment da PGR, mesmo com o Joesley, conseguiu passar agendas complicadas, reforma trabalhista, teto de gastos, mas nós tivemos também presidentes menos eficientes, Dilma, Bolsonaro e Lula 3. Eu não consigo ver como a gente conseguiria sobreviver mais 3 mandatos presidenciais nessa estrutura. E não acho que o Brasil suporta. Mas, nesse momento, eu não consigo ver nessa relação entre Congresso e Executivo uma saída acordada desse imbróglio que nós estamos. Por quê? A saída provavelmente teria que vir do Congresso Nacional. E hoje o Congresso Nacional está não só empoderado, como bastante rico.